Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação completo para iniciantes. E vamos falar de algoritmo e suas formas de representação. 3 formas: narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Narrativa usa o uso do português. Fluxograma, símbolos gráficos para representar fases e componentes dos algoritmos. E pseudocódigo, definição de pseudolinguagem de programação cujos comandos são em português. Representação de algoritmos. Formas narrativas. As formas narrativas usam a língua portuguesa para descrever algoritmos. Vamos imaginar o seguinte exemplo: um algoritmo que um motorista de caminhão faz no seu dia a dia para começar a trabalhar. Primeiro, ele pega o caminhão e liga ele. Segundo, ele confere a carga e sai para as entregas. Terceiro, ele faz as entregas e volta para a empresa. Quarto, ele, ao chegar na empresa, ele estaciona o caminhão e desliga ele. No próximo slide temos mais 2 algoritmos diferentes para maior entendimento. Descrição narrativa. Esses 2 exemplos de algoritmos são bem simples, mas bem expositivos. Eles fazem parte da vida de qualquer um de nós. O primeiro dele: nesta forma de representação, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Por exemplo, a troca de um pneu furado. Primeiro passo: afrouxar ligeiramente as porcas. Segundo passo: suspender o carro. Terceiro passo: retirar as porcas e o pneu. Quarto passo: colocar o pneu reserva. Quinto passo: apertar as porcas. Sexto passo: abaixar o carro. E sétimo passo: dar o aperto final nas porcas. Bem simples, não é? E o outro algoritmo, também narrativo, uma receita de bolo. Primeiro passo: misture os ingredientes. Segundo passo: bata os ingredientes em uma vasilha. Terceiro passo: unte a forma com manteiga. Quarto passo: despeje a mistura na forma. Quinto passo: se houver coco ralado, então despeje-o sobre a mistura. Sexto: leve a forma ao forno. Sétimo: enquanto não corar, deixe a forma no forno. Oitavo: retire do forno. E nono e último: deixe esfriar. Então você entendeu que é bem simples a forma de algoritmo descrição narrativa? Os algoritmos apresentados anteriormente já estão em uma forma narrativa, porém um pouco mais estruturado. O legal da forma narrativa é que, geralmente, o idioma nativo é que é utilizado, no nosso caso o português. Isso por si só já reduz uma série de barreiras com relação ao idioma. Porém, o ruim é que geralmente cada passo descrito de maneira muito resumida, o que reduz a precisão de algoritmos descritos dessa forma. E também vamos falar um pouco da representação de algoritmos seguido fluxograma ou simbologia. Fluxograma é a utilização de símbolos gráficos para representar algoritmos. No fluxograma existem símbolos padronizados para início, fim, cálculo, entrada e saída de dados. Veja algum desses símbolos.
O primeiro exemplo, terminal, indica o início e o fim de um processamento. Exemplo, início de um algoritmo. Este retângulo é o processamento, ou processamento em geral. Pode ser exemplos de cálculos de números. Este aqui é a entrada manual de dados pelo teclado. Exibir, exibe informações ou resultados. Seta de fluxos, indica a ordem que o fluxo de dados e processos. Decisão, indica um ponto de decisão. E aqui temos outro exemplo, só que já pronto. Início, com terminal. Digite um número com a entrada manual de dados. Número 2, com processamento. Mostre-me o resultado com exibir. E fim, com terminal. Não se preocupe se você ainda não está entendendo. Ao decorrer do curso você entenderá será bem fácil de compreender. Aqui tem outro exemplo de fluxograma. Os dois primeiros fluxogramas acima, os pretos e o branco, poderia ser traduzido para a seguinte narrativa: obter o número digitado pelo usuário, multiplicar o número digitado por 2, exibir o resultado da operação na tela. A grande vantagem de utilizar fluxograma para representar um programa é porque se trata de padrão mundial. Então, mesmo que não se compreenda o texto em cada campo, será possível ter uma ideia do que ele faz. Mas assim como a forma narrativa também tem desvantagem, sendo a principal fazer com que a solução do problema já esteja amarrada a dispositivos físicos, pouca atenção aos dados, não oferecendo recursos para descrevê-los ou representá-los, complicando-se à medida que o algoritmo cresce. Os outros dois algoritmos, o amarelo e o branco, são um pouco maior, mas sem nenhuma dificuldade de entendimento, pois é dado da mesma forma que o outro. Bom, e se você está gostando das aulas, curte para nos ajudar, compartilha com outras pessoas e se inscreve em nosso canal. Fazendo isso estará nos ajudando e mostrando para nós aonde podemos melhorar. E ficamos por aqui nessa aula. E aqui eu deixo mais uma mensagem de incentivo para vocês. Para ter mais de Deus, você tem que diminuir. Segundo João 3:30.